bem-vindo aqui no canal, tá certo? Hoje a gente vai tratar de mais um tema aí muito importante que é levantado pelos críticos, pelos ateus no caso, onde abordaremos, né, a crítica, dando continuidade aí que algumas pessoas fazem, ateus e outros críticos, sobre a questão se Deus apoia a escravidão, né? Então assim, tem algumas passagens no Antigo Testamento, algumas citações também dentro do Novo Testamento, e isso causa revolta, né? Causa vamos dizer assim, um alvoroço. E será que realmente há o tipo de servidão que era mencionado, que foi mencionado dentro do Antigo Testamento e no Novo Testamento, foi e é a mesma coisa que acontece nos dias, que aconteceu nos séculos recentes, né? Igual aconteceu aqui no Brasil, aconteceu aquela escravidão aqui em outros países também. Será que era aquela escravidão que aconteceu ali no contexto da Bíblia, no Antigo Oriente, no caso, especificamente dentro da nação de Israel? Daquela mesma forma cruel que as pessoas não podiam construir, que tinham tomar surras frequentemente, que iriam sangrar. Então, vamos fazer aqui uma análise bem detalhada desse assunto. Eu já tenho um vídeo aqui onde eu já introduzi esse assunto no caso, e hoje a gente vai dar aí mais uma expansão no caso, tá certo? Referindo-se a esses detalhes. Eu não sou ateu, entendeu? E atualmente eu não sou parte de nenhuma igreja, no caso, então eu estou fazendo isso aqui porque, como eu acredito que existe um Deus Criador, então assim, me senti na oportunidade de estar trazendo mais informações também para que a gente possa crescer, né, aumentar aí nossas informações e tirar as conclusões baseadas nas evidências de um contexto completo no caso, né? Então vamos por parte daqui, vamos iniciar. Bom, é importante lembrar, pessoal, de Frederic. Por quê? Porque ao introduzir esse assunto, a gente precisa entender realmente o contexto de escravo, que foi de escravidão, que foi praticada recentemente, né, séculos passados ainda, próximo ao século XIX, né, esse período mais para trás aí, e a gente vai tratar aqui desse assunto. Por exemplo, o escravo fugitivo e abolicionista Frederic escreveu em sua autobiografia sobre o seu primeiro proprietário, no caso de escravos. E aí ele vai falar a respeito desse capitão, né, que foi o primeiro ali proprietário dele, no caso. Então aqui já acontece uma distinção bem interessante. A gente já consegue perceber, né, que a pessoa, o escravo, ele era tido como propriedade de alguém. Então esse aqui é um primeiro elemento muito importante. A gente vai comparar isso dentro dos contextos bíblicos do Antigo Testamento, para a gente ver se também a pessoa lá era tratada assim, como propriedade, como um animal, tinha que bater, fazer essas coisas, né? Mas como esse Frederic ele deixou uma biografia, uma autobiografia no caso, é muito importante que possamos estar fazendo essa leitura, né? Vamos ver o trecho, as coisas que ele fala, e assim depois a gente introduz aí a questão também, né? A gente desenvolve, a gente inicia com essa introdução e a gente desenvolve o assunto das passagens dentro do Antigo Testamento. Vamos ver o que o Frederico ele escreveu dentro da sua autobiografia que ele menciona no caso. Então, o Frederico ele começa escrevendo, né, a autobiografia dele, alguns relatos que ele presenciou, né, que ele viveu no caso, viu com os próprios olhos dele, e ele começa dizendo o seguinte, abre aspas, ele era um homem cruel, endurecido por uma longa vida de escravos, e ele às vezes parecia ter grande prazer em chicotear um escravo. Então, no contexto aqui do Frederico, né, ele está falando, olha, aquele meu patrão, meu primeiro proprietário, ele era cruel, não sei, então
pelo menos esse patrão dele aqui realmente maltratava ali os escravos, era uma pessoa endurecida, né, uma pessoa com coração duro e batia, então tinha agressão. Então, mais um ponto para a gente também marcar aqui e identificar. Então, veja, será que lá no contexto do Antigo Testamento era para tratar aquelas pessoas que tinham ali servos, essas coisas, teriam que ser pessoas cruéis, né, para estar ali com aquelas pessoas? Isso também a gente vai estar vendo depois. Vamos fazer aqui uma abordagem nessa carta que ele deixou, dessa autobiografia dele, que tem muitas informações aqui importantes. Vamos continuar a leitura. Muitas vezes fui acordado de madrugada pelos gritos de partir o coração de uma tia minha, que ele costumava amarrar a uma viga e chicotear suas costas nuas até que ela ficasse literalmente coberta de sangue. Então, perceba esse detalhe aqui. Na autobiografia aqui do Frederic, o que ele está dizendo? Que ele presenciava cenas, né, chocantes, onde os escravos, a tia dele, até a mesma tia dele aqui, apanhava, né, era chicoteada com gosto, no caso, até ela ficar toda ensanguentada. E aí a minha primeira pergunta: a Bíblia, ela apoia esse tipo de situação? A Bíblia, ela sustenta esse tipo de ideia dentro do contexto dela, e isso a gente vai estar olhando lá no desenvolvimento. Vamos primeiro aqui introduzir esses questionamentos e depois a gente vai verificar no contexto das passagens para a gente ver se os israelitas eles praticavam isso daqui também, né? Eles chicoteavam os servos deles, as pessoas que trabalhavam para eles, e a gente vai entender claramente. Então vamos continuar aqui nessa parte da introdução, depois a gente entra no desenvolvimento. Nenhuma palavra, nenhuma lágrima, nenhuma oração da sua vítima sangrenta parecia mover seu coração de ferro de seu propósito sangrento. Então, mesmo que essa tia do Frederic, que ela chorasse, mesmo que ela falasse alguma coisa, não ia adiantar de nada, porque ele ia bater nela ainda mais. Então, a Bíblia, o Antigo Testamento, apoia esse tipo de situação, esse tipo de prática de espancamento do seu escravo, de espancamento do seu servo. Esse é o tipo de mentalidade que muitos ateus eles têm a respeito da própria Bíblia. E será que realmente é isso que está lá, pessoal? Então, assim, o que a gente vai fazer? Vamos mostrar aqui o tipo de escravidão que é levantado, não é isso? E depois a gente vai comparar para ver se esse mesmo contexto se encaixa dentro do contexto da Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Beleza? Então é importante lembrarmos que estamos falando aqui da introdução. A gente está introduzindo o assunto e a gente vai entrar no desenvolvimento daqui a pouco. E aí ele continua aqui, ó, na continuação. Quanto mais ela gritou, mais forte ele chicoteou. E onde o sangue corria mais rápido, lá ele chicoteava por mais tempo. Então veja que nesse contexto dessa autobiografia do Frederic, ele está dizendo que a tia dele apanhava frequentemente, era chicoteada, e as lágrimas, as palavras dela não mudavam o coração daquele patrão dele, né? Que era uma pessoa muito cruel, no caso. E mesmo se ela gritasse, aí que ele batia ainda mais forte nela. Ainda assim ele fazia a coisa acontecer com mais assim, crueldade, né? E espancava ela, batia na região aonde estava mais sangrando, que tecnicamente seria onde doeria mais. E batia por muito mais tempo. Então veja aqui o contexto, né? Que é um contexto descrito por Frederic, que é simplesmente um absurdo, né? Um horror, porque ninguém em sã consciência defenderia essas situações nos tempos atuais, né? Nos tempos presentes. Então assim, esse aqui é um absurdo. E é esse tipo de críticas que o pessoal, os ateus, eles vão falar que a Bíblia apoia. Então, assim, apenas falar, a gente vai ver muita gente falando sobre coisa, né, sobre tudo.
mas é importante a gente fazer uma análise bem aprofundada desse assunto. Então, ele é um assunto extenso, entendeu? Já tem um vídeo aqui no canal, então vou gravar mais alguns vídeos no canal, vai ficar linkado aí para vocês, podem estar acompanhando os demais também, né? Enfim, então assim, como a gente vai tratar esse tema, já ficou aqui claramente evidente o tipo de tratamento que era dado aos escravos da antiguidade, né, tempos passados no caso. Então assim, eles eram espancados, eles eram furrados, judiavam deles, né, ficavam sem comer, e muitas outras coisas, eram tratados assim, de uma maneira extremamente desumana e não tinham ali a liberdade para fazer o que eles bem quisessem, né? Então eles estavam realmente ali confinados apenas com o objetivo para trabalhar com uma peça ali de uma propriedade de alguém, no caso. Então tenha em mente esse contexto, esse cenário aqui que eu estou lendo da carta, no caso, e assim a gente vai contextualizar um acontecimento do contexto do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Continuando aqui, ele a chicoteava para fazê-la gritar e a chicoteava para fazê-la se calar. E só quando vencido pela fadiga, ele pararia de balançar a pele de vaca coagulada de sangue. Lembro-me da primeira vez que testemunhei essa exposição horrível. Eu era uma criança e tanto, mas me lembro bem disso. Jamais esquecerei enquanto me lembrar de alguma coisa. Foi o primeiro de uma longa série de ultrajes, dos quais eu estava condenado a ser testemunha e participante. Então, assim, essa descrição dele, que ele coloca na autobiografia dele, é realmente muito incrível, né? Assim, a gente olhar a crueldade, a forma que eles eram tratados, aquilo que era feito com eles, né? É um absurdo. E é importante eu introduzir isso aqui, porque quando a gente for contextualizar o assunto da escravidão na Bíblia, a gente for entrar nesse assunto, a gente vai conseguir enxergar o prisma de vários ângulos, né? E não apenas de um ângulo específico, porque fica muito simples, né? O ateu chegar e falar, olha, a Bíblia apoia a escravidão. Só que se a gente não olhar o contexto, não abrir todas as janelas da casa para a gente olhar os pontos diferentes, né, as possibilidades ali de paisagem, a gente não vai ter uma visão completa da coisa. E é isso que a gente vai fazer. A gente vai introduzir esse assunto para a gente entender realmente como que era duro esse tipo de escravidão que acontecia, que aconteceu no caso, né, em muitos locais, em muitos países recentes também. E aí a gente vai depois entrar dentro da parte do desenvolvimento, no contexto do contexto bíblico, sobre esse tipo de assunto. Isso me atingiu com uma força terrível. Era o portão manchado de sangue, a entrada para o inferno da escravidão, pelo qual eu estava prestes a passar. Foi um espetáculo terrível. Eu gostaria de poder registrá-lo no papel, os sentimentos com que ouvi no caso. Então, um relato, né, assim, bem, vamos dizer assim, detalhado, né, rico em informações. Infelizmente, umas informações realmente, igual ele mesmo fala, né, terrível, né, como um espetáculo de horrores, tudo aquilo que ele passou, a gente não deseja isso, né, para pessoas, esse tipo de coisa. E então, assim, veja que o termo, veja que o nível de crueldade que eles eram tratados, a desumanização, o não afeto, o não respeito, o não cuidado com o seu próprio servo. Então, isso aqui é muito evidente. Veja que esse padrão dele, nesse período, né? Nesse patrão dele, ele espancava, judiava lá da tia dele, né, que era escrava também,
E ele não tinha nenhuma punição o patrão dele não tinha nenhuma punição, ele poderia bater nos escravos, judiar, que não acontecia nada. Então veja como assim absurdo era esse tipo de coisa, né? Então eles não poderiam fazer nada, não tinha ali naquele período assim vamos colocar assim no caso, né? Leis garantindo ali a proteção deles, não agressão, essas coisas não tinha, né? Então realmente era muito terrível. E é com essa mensagem que eu quero que vocês guardem a cabeça de vocês, né? Então eles não tinham direito à liberdade, eles não poderiam, no caso, ter uma boa alimentação, eram espancados, eram agredidos, no caso, fisicamente, eram judiados, ficavam presos, né? Enfim, os que tentavam fugir recebiam duras punições por isso, no caso. Então, já tenha isso em mente, e quando a gente entrar no contexto do Antigo Testamento e do Novo Testamento, a gente vai conseguir olhar num prisma e a gente vai conseguir ter informações muito importantes. Então, vamos continuar aqui. Então, assim, mais uma observação feita, no caso, por Ares. Ela descreve, ela é uma autora, né, do poderoso best-seller, e ela escreveu o seguinte, que os mestres sulistas tinham controle absoluto sobre todas as facetas da vida dos seus escravos, ou seja, o poder legal do mestre equivale a um dispositivo absoluto sobre o corpo e a vontade da pessoa e a alma, e não a proteção para a vida do escravo. Então, veja isso daqui, né? Então, assim, o dono do escravo, né, o patrão, ele tinha, no caso, controle absoluto sobre todas as facetas. Ou seja, ele escolhia o que o escravo ia fazer, o que o escravo ia comer, aonde o escravo ia ficar, se o escravo seria espancado, se ia ter um relacionamento com uma outra escrava, separava, ele fazia o que ele quisesse fazer. Então ele tinha um controle total, então aqui não tinha uma liberdade. E lembre-se disso, a maioria dos escravos eram trazidos, né, de fora, né, em grandes navios, no caso, e eram trazidos e ali eram vendidos, né, eram comprados, no caso. Então tinha toda essa comercialização também, desse comércio que foi praticado aqui no Brasil e em outros locais. Então, tenha essa mente, né, essa informação na cabeça de vocês, porque isso vai ajudar a gente a estar esclarecendo certas afirmações que é feito por aqueles que acusam Deus, no caso de ter autorizado a escravidão, ou apoiado a escravidão, ou algo nesse sentido. A gente vai estar tratando disso mais na frente. Bom, e aqui a gente entra na parte do desenvolvimento. Eu fiz a introdução, então vocês entenderam o tipo de escravidão que foi praticado aqui no Brasil e em outros países também, que eram coisas realmente pesadas e duras. O próprio Frederico escreveu a própria autobiografia dele, relatando as coisas que ele viu. Um texto do Frederico, né, aquela vivência que ele teve, que realmente foi um horror, uma coisa que ele teve que viver, ver ali alguns familiares dele sendo agredidos, né, de maneira muito cruel. E agora a gente vai entrar na parte do desenvolvimento. Aí vem a primeira pergunta: por que alguém se tornaria escravo em Israel, né? Então, assim, o ateu, quando ele levanta a crítica, ele esquece de mostrar todo o contexto. E aí fica realmente parecendo, se ele pegar alguns versículos isolados, né, e trabalhar só no que ele quer, realmente fica parecendo que a escravidão realmente existe, que a servidão existe, mas não é feita vamos dizer assim, uma análise 100%
do ambiente, né? Vamos dizer assim, da casa. Não vistoria toda a casa, né? Eles ficam ali só dentro de um cômodo e esquece de mostrar para as pessoas que a casa tem 10 quartos, que tem 4 banheiros, que tem um quintal enorme, que tem varanda, que tem sala, que tem cozinha e que tem um monte de mais coisas. Então, ficar só dentro de um quarto, isso daí vai limitar muito a compreensão das pessoas. Eu não gosto de trabalhar dessa forma. Eu vou mostrar todos os textos. Vai demorar, vai ficar grande, assim, vai ter mais vídeo? Obviamente vai ter mais vídeo, né? Então, eu acho muito importante a gente trabalhar com todo o contexto num caso e não trabalhar apenas com passagens isoladas. Dito isso, a pergunta é: como que alguém se tornaria escravo, no caso, em Israel, dentro de Israel, no caso? Como que alguém se torna escravo? A primeira resposta é o seguinte: um israelita amarrado em dívida pode se tornar um servo contratado para pagar a sua dívida a um patrão ou a um empregador. Veja, naquela cultura daquela época era diferente dos nossos dias. Então você que é brasileiro, que mora aqui no país, se você dever aí, vamos supor que você comprou, você comprou um celular, um cartão de crédito. Você usou seu cartão de crédito, comprou um celular em X vezes. Parcelou lá, vamos supor que 6 vezes. Você parcelou o celular de 6 vezes. Você pagou 3 parcelas e a restante você não pagou. Dificilmente você será preso, porque aqui no Brasil não se prende, né? Em questões nesses casos especificamente falando. Obviamente que vai para a justiça, vai correr juros, né? Seu nome vai sujar, vai acontecer um monte de coisa. Mas ser exatamente preso você não iria, tecnicamente falando. O que acontece? Lá em Israel, um israelita endividado, no caso, ele teria, no caso ali, de pagar pelo que ele estava devendo, né? E alguma forma que ele encontrava de poder estar diminuindo e resolvendo a dívida dele para com alguém, era justamente oferecendo o que ele tinha, que seria o que? A mão de obra dele, né? Porque se ele já está em dívida, ele não está conseguindo pagar, como que ele vai conseguir pagar se ele não tem dinheiro? Se ele não tem dinheiro, ele pode oferecer algum recurso que ele possa ser útil para o que seria, no caso, o seu conhecimento, né, a sua habilidade, a sua mão de obra, o seu tempo, no caso. Bom, vamos ver aqui alguns exemplos e a gente vai estender essa parte desse desenvolvimento. Um exemplo dessa relação de empregador e empregado, empregado contratado, foi um exemplo assim claro, foi o fato de Jacó trabalhar para Labão, por exemplo, por 7 anos para que ele pudesse se casar com sua filha Raquel. Na verdade foi mais tempo, né? Porque ele trabalhou esse período aí e acabou casando com a outra. Na cultura dele lá era diferente, acho que a mais velha casava primeiro e depois a mais nova, no caso. E ele teve que trabalhar mais 7 anos. Mas veja bem, como o Jacó ele chegou para Labão e falou: olha, eu quero casar com sua filha, e aí eu te dou 7 anos. Eu trabalho para você 7 anos, no caso, né? E aí você me dá a mão dela, para ela casar comigo. Labão topou, então ele foi lá e trabalhou, foi uma coisa que ele quis, ele se expôs, né? Ele negociou, ele aceitou, vamos dizer assim, pagar. Ele entrou em dívida com Labão, né? Porque ele teria que trabalhar 7 anos, depois teve que trabalhar mais 7 anos, porque Labão, de certa forma, enganou ele, não falou sobre essa diferença que eles tinham lá, naquele contexto. E ele ficou em dívida com Labão praticamente por 14 anos, no caso, né? Depois desse tempo que ele trabalhou, ele foi realmente casar com Raquel, no caso. Então, esse é um detalhe muito importante. Alguém poderia falar, então quer dizer que Jacó foi escravo de Labão? Não, ele não foi escravo de Labão, ele apenas ficou em dívida com Labão para que ele pudesse, no caso, dar o serviço dele, né,
oferecer os serviços, os recursos que ele tinha no sentido de tempo, que ele teria tempo, teria a disposição de trabalhar para quitar ali esse contrato, vamos dizer assim, de uma maneira mais organizada, esse contrato que ele tinha firmado com Labão, de trabalhar esse período para que ele pudesse ter a filha de Labão como esposa no caso. Foi exatamente isso que aconteceu. Então, lembre-se disso. Em Israel acontecia muito, né? Às vezes a pessoa estava endividada, ela não tinha condições de pagar, a pessoa ela oferecia o tempo dela e a mão de obra para trabalhar durante o período para aquela pessoa e assim sanar uma dívida, uma possível dívida no caso. E também em casos específicos como esse que eu acabei de mostrar aqui, por exemplo, da história de Jacó, vocês já conseguem ter uma percepção já agora mais aberta sobre o assunto. E aí, tem mais detalhes, né? Em Israel, tornar-se um servo voluntário era comumente uma medida de prevenção à fome também. Uma pessoa não tinha outra garantia além de si mesma, o que significa serviço ou morte. Então, vou ler mais uma vez aqui. Uma pessoa não tinha outra garantia além de si mesma, o que significava serviço ou morte. Então, o que acontece? Alguém também poderia se tornar voluntário, para trabalhar para alguém, né? Então, imagine uma pessoa que ela não tem casa, ela não tem estabilidade, ela não tem recursos, ela não tem dinheiro. Se ela não conseguir trabalho, ela vai morrer de fome, né? Então, essas pessoas, nessas situações, elas acabavam, no caso, vendendo ali o tempo dela, a mão de obra, em troca de poder também ter as refeições necessárias do dia, né? As refeições para a subsistência, a sobrevivência delas. Então, também tinha esse contexto que era aplicado. Olha, você que está me assistindo, você preferiria morrer de fome ou você preferiria trocar o seu tempo, né, que você tem? O tempo é uma coisa que pode ser negociado, então você preferiria trocar o seu tempo e ter as refeições necessárias para a sua sobrevivência, a sobrevivência da sua família, ou você preferiria morrer de fome, no caso, ficar sem trabalhar, porque quem não trabalha não come, né? Então, assim, é bem óbvio. Se você que está assistindo aqui, se você já é independente, você já mora sozinho, você que você trabalha e você que coloca a filha dentro de casa, ou se os seus pais fazem isso, imagine que vocês parem de trabalhar. Vocês vão comer como? Me fala. Vocês não vão receber ajuda de fora. Tira essa possibilidade. E aí, como é que vocês vão fazer para comer? Se você não trabalha, você não come. Você não paga suas contas, você não tem recursos. E isso é uma coisa que são detalhes pequenos, pessoal, que os ateus eles não falam isso daqui, né? Aí, tipo, faz uma análise assim, totalmente isolada em cima de certos assuntos, mas não pega o contexto completo. O mais incrível de tudo, você nunca vai ver um ateu, na maioria dos casos que eu já presenciei, nenhum fala bem de nada da Bíblia. Parece que tudo é ruim, cara. Tudo praticamente é ruim, não tem nada de bom. É incrível, e tem muita coisa boa dentro da Bíblia, né? Se você não concorda, tudo bem, não concorda, né? Não quero saber, é uma escolha sua, seu livre-arbítrio, no caso, se você está aqui assistindo esse vídeo, eu te parabenizo por isso, porque é importante você analisar os dois lados, tirar suas conclusões baseado nas evidências mostradas no caso. Então eu sempre trabalho com as evidências, vou trazer todas elas, como eu falei, não trabalho com evidências isoladas, como muitos fazem, e isso que vai fazer com que vocês tomem uma posição no caso. Bom, então assim, seja por causa de uma colheita ruim ou por endividamento grave, um pai poderia voluntariamente entrar em um acordo contractual, vender a si mesmo para trabalhar na casa de
de outra, no caso, né, trabalha na casa de outro, um dos seus conterrâneos, um de seus conterrâneos empobrecesse e se vender, no caso, né, a gente pode ter um exemplo aqui lá em Levítico 25, no capítulo 25, do versículo 47, então tem essa questão, causas de colheitas ruins, endividamento. Imagina, o cara fez todo um investimento ali, enfim, teve gastos, né, para a colheita deu ruim, ele acabou entrando em dívida. Como que ele faz para sair de uma situação dessa? Ele vai roubar, ele vai tirar vantagens ali de pessoas, de bens, de animais de outras pessoas para tentar se sustentar? Não, ele vai ter que fazer isso de maneira certa, né, de maneira honesta. Então ele vai procurar, no caso, um jeito de pagar um acordo, uma dívida, um contrato que ele tinha. Nesses casos, especificamente falando, ele poderia vender a si mesmo, né, vender o tempo, pessoal. Quando a gente fala de vender a si mesmo, né, tenha em mente o seguinte, era vender o tempo de trabalho. Você que vai trabalhar numa empresa, você está vendendo a si mesmo para a empresa, mas hoje a gente não fala essa expressão, a gente fala, olha, você foi contratado para trabalhar numa empresa, você vendeu o seu tempo. Então, se você trabalha numa empresa, você vendeu o seu tempo, você vai gastar tantas horas trabalhando nela, entendeu? Eu não sei quantas horas você gasta no seu trabalho, se você trabalha para você mesmo, no caso. Quer dizer, a gente nunca trabalha para a gente mesmo, né? A gente trabalha para resolver, trazer soluções para outras pessoas. Em troca disso, a gente tem alguns recursos à nossa disposição em troca daquilo que a gente oferece para as pessoas, no caso. Bom, então assim, nesse contexto ele poderia vender o tempo dele, né, para estar resolvendo ali uma dívida, no caso. Então venderia o tempo dele. Em alguns casos também, talvez a sua esposa ou filhos possam ser vendidos para ajudar a sustentar a família em tempos economicamente insuportáveis. Se seus parentes não o resgatassem, pagassem sua dívida, ele trabalharia como um servo de dívida até ser libertado depois de 6 anos. Então veja, tinha todo, vamos dizer assim, uma estrutura organizada que garantia alguns detalhes bem importantes. Então, primeiro, né, ele tinha uma opção de poder negociar como que ele ia pagar aquela dívida dele. Então, se ele não tivesse condições financeiras, ele poderia vender o tempo dele para estar prestando ali os serviços, entendeu? Você que mora ainda com seus pais, ou que morou com seus pais, imagina da seguinte forma: se seu pai ou sua mãe estivesse muito endividado, e aí o seu pai falasse assim, vamos supor que você tem ali um homem, são 3 irmãos, tem uma moça e dois rapazes já grandes, vamos colocar assim com 15, um com 17, outro com 18 anos. Imaginar que seus pais façam uma reunião e falam assim, olha, a gente está devendo o Matheus 5 mil reais, e aí eu não tenho condições financeiras atualmente de pagar ele, né? A situação aqui apertou, porque tem as coisas da casa, e até dentro da casa está difícil, a gente está conseguindo colocar comidas de direito dentro da casa, mas veja bem, eu vou querer que um de vocês revezem, no caso, durante a semana, para ir trabalhar para o Matheus, para ir abatendo a dívida que eu tenho com ele. Então, ele vai pedir para os próprios filhos dele revezar durante a semana para trabalhar para o Matheus lá, para ir sanando a dívida. Então, assim, era uma questão de autoajuda que eles faziam para poder manter ali, sustentar a própria família em tempos economicamente insuportáveis, difíceis. Tempos insuportáveis e difíceis, todos nós iremos passar. Então, assim, a gente às vezes está com uma economia boa, às vezes está com uma economia ruim, às vezes vai chegar uma crise, às vezes vai chegar uma pandemia, às vezes vai chegar algum problema que vai causar assim, ansiedade nas pessoas, vai causar a depressão, o medo, um monte de coisa. Então, as pessoas vão estar mais
sem recursos financeiros, vão ter que se planejar cada vez mais e muitos outros detalhes. Então, era uma questão muito comum naquela época, entendem? Então, assim, fazendo uma observação, não sei se aqui vocês já conseguiram pegar alguns códigos importantes. O primeiro código aqui é o seguinte: essa situação de servidão ocorria justamente por alguns fatores. Primeiro, endividamento, entenderam? Então, é diferente da argumentação que os ateus falam sobre a escravidão. Ou seja, quando os críticos falam da escravidão, aí eles lá têm na mente, eles passam as ideias para quem está assistindo, vendo o vídeo, lendo o livro, seja lá como for, que aparece que a escravidão praticada dentro do Antigo Testamento era a mesma ocorrida aqui no Brasil, onde as pessoas eram espancadas, enfim, maltratadas, marcadas com ferro quente e com muitas outras coisas. E aqui vejo que não tinha essa questão de navios negreiros, né, de pegar de outra região, trazer, no caso, fazer um mercado, um sistema de mercado, vender. Então, assim, o aspecto aqui da abordagem é completamente oposto. Então, aqui a gente está vendo que é uma questão de garantia de pagamento de contratual ali, de uma dívida que a pessoa tivesse, ela poderia vender o tempo dela para estar ali, vamos dizer assim, pagando essa dívida com o próprio trabalho manual dela, que ela pudesse oferecer no caso. Já que ela não tinha possibilidade financeira, ela poderia pagar a dívida com o seu próprio tempo, disponibilizando seu tempo e sua mão de obra para a outra pessoa, no caso. Exatamente dessa forma que eu estou explicando para vocês aqui. Então, assim, fazendo essa observação, a gente também percebeu que aqueles que não tinham possibilidades, que não tinham como se sustentar, que não tinham uma casa, que não tinha condições, recursos financeiros, eles acabavam vendendo o tempo deles, né, para que assim eles pudessem ter como sobreviver, ter como fazer uma alimentação. Por isso que eu fiz aquela pergunta. Você, no caso, preferiria, aqui no contexto do Antigo Testamento, você preferiria morrer de fome ou você preferiria dar o seu tempo, parte do seu tempo, para trabalhar em um local específico, para produzir alguma coisa, gerar valor na vida de uma pessoa, e em troca disso você ter as principais refeições, você ter aonde dormir, você ter aonde ficar com segurança? Quais opções você gostaria, no caso? Então, obviamente, pessoal, que entre morrer de fome e você dar um serviço, no caso, para alguém, né, oferecer seu tempo de trabalho aí, para em troca ter essas refeições, ter onde dormir, obviamente que a opção de trabalhar para ter as refeições é muito melhor. Então, assim, se uma pessoa não come, ela vai emagrecer e vai morrer. É simples, ela vai morrer. Então, isso também acontecia. Então, tinha gente que tinham, vamos dizer assim, estavam em situações realmente muito problemáticas, né, de pobreza extrema. Aí você pode falar assim, né, o crítico pode falar, mas isso aí não podia ocorrer, não podia acontecer. Veja, a gente tem problemas na sociedade até os dias de hoje. Então, não sei se você é daqui do Brasil, mas independente de qual país você seja, até em países economicamente desenvolvidos ainda tem problemas com a pobreza, ainda tem pessoas moradores de rua, ainda tem muita gente passando necessidade, muita gente passando fome, a gente tem desperdício de comida que daria para alimentar muita população de pessoas praticamente, e isso às vezes não é feito, na maioria dos casos não é ignorado, não se preocupa com esses detalhes. Então, assim, a questão da pobreza não é algo simples, né? No sentido assim que ocorreu só especificamente em um tempo. Não, ela está presente praticamente em todas as gerações, no caso. Em todas as situações, especificamente falando. Então, são coisas assim que a gente pode estar vendo. Então, assim,
eu estava acompanhando uma vez uma matéria que alguns moradores de rua eles estavam chegando nos restaurantes e pedindo uma marmita em troca de oferecer um serviço. Então, olha, você pode me dar uma refeição, eu passo o pano aqui, eu lavo os pratos, eu posso fazer alguma coisa, eu posso arrumar aqui, entendeu? Ajudar em alguma coisa, eu posso lavar o banheiro, enfim. Então, assim, isso é um método que é praticado nos dias de hoje, né? De oferecer ali algum serviço em troca de. Lembre-se, pessoal, que é uma situação extrema, não era o ideal, mas era uma situação que ocorria e ocorre nos dias de hoje também, tá certo? Vamos lá. Aí, né? A gente tem que sempre trazer assim, os elementos e as chaves importantes. Ou seja, vamos continuar fazendo algumas observações. Em outras palavras, essa servidão não foi imposta por um forasteiro, como foi por traficantes de escravos e proprietários de plantações, por exemplo. Era o que eu estava falando, né? O ateu, quando ele fala, né, fica com raiva e muita gente pode acabar acreditando porque não faz uma análise bem acentuada, aprofundada especificamente desse assunto. A gente consegue ver aqui diferenças gritantes. Primeiro ponto, essa servidão ela não foi imposta no caso, né? A pessoa não chegou lá e te sequestrou, pegou você dentro da sua casa. Você que está vendo esse vídeo, pegou você, como se você estivesse no contexto de Israel, não pegou você dentro da sua casa e te forçou, não. Foi uma situação que você acabou ficando endividado, você foi endividado, e para sanar essa dívida, era feita dessa forma, para sanar essa dívida, você simplesmente vendia seu tempo, seu serviço ali, sua mão de obra, e você ia trabalhar por um período de tempo até que essa dívida sua fosse quitada. E era nesse contexto, no contexto também de não morrer de fome, então tinha pessoas que realmente estavam na extrema dificuldade e acabavam vendendo-se o seu tempo para poder ter as refeições necessárias para a subsistência, um local para dormir. Entendem? Então, assim, são pontos muito diferentes. Era uma servidão no Antigo Testamento? Sim, era uma servidão, mas não é a mesma servidão que aconteceu, no caso, em séculos passados, que ocorreram aqui no Brasil, mais de 300 anos de escravidão aqui no Brasil. Não é não é o mesmo tipo de coisa. E aí o pior é que quando o ateu aborda esse assunto, ele não faz essa distinção, no caso, né? Parece que é tudo a mesma coisa na cabeça dele. Só que por que ele não pega e traz os contextos, pega os versículos que são mais detalhados também, mostra, pega também os versículos que mostram porque que muitos entravam na servidão e também mostra, porque a gente consegue ver e consegue ter um pano de fundo muito maior, muito mais abrangente. Eu não preciso ficar olhando, pessoal. Se eu tenho uma casa que tem 10 janelas, eu quero ver como que a casa é e tal, eu vou olhar em todas as janelas. O ateu, o que ele faz? A maioria das vezes, a casa pode ter 1000 janelas, ele vai mostrar uma janela só. E aí ele vai ficar naquela janela e não quer que ninguém olhe mais as outras janelas. Ou não quer, ou não sabe, ou realmente não quer mostrar, né? Porque se ele sabe que existe essas outras janelas, essas outras evidências que tem, que dá para mostrar e que existem, não simplesmente não faz. Eu nunca vi um ateu fazendo um vídeo mostrando a situação do porquê que muitos entravam na servidão. Não mostra, não faz. Por quê? Porque não é do interesse dele mostrar isso. Ele quer mostrar o quê? Ele quer mostrar que Deus é ruim, que Deus é perverso, que Deus é cruel, que Deus é maligno, que Deus é um psicopata, que Deus é aquilo, que Deus é aquele outro, mas não mostra. Então, eu costumo dizer que a gente tem alguns grupos de ateu. A gente tem aquelas pessoas que se dizem ateu, simplesmente porque algum famoso é ateu, então ela fala, eu também sou ateu. A gente tem o ateu, que é ateu porque ele tem questionamentos,
Ele viu textos que são mais complexos e ele não teve uma explicação plausível para aquilo, e assim ele resolveu falar, olha, não dá, cara, não dá para acreditar nisso daqui, eu não tive uma explicação decente, ninguém nunca me deu uma explicação decente sobre isso, então eu prefiro não acreditar na Bíblia, não quero saber de Deus, então desse tipo de ateu. E a gente tem um ateu que ele sabe que a casa tem 1000, esse aqui eu fico preocupado, entendeu? A gente sabe que tem um ateu que ele sabe que a casa tem 1000 janelas, mas ele quer mostrar só uma janela só. Esse ateu é o problema, porque ele sabe que a casa tem mais janelas, tem muitas evidências que mostram ali o contexto do assunto. Ele fala assim, eu não quero saber de abrir as outras janelas que ainda tem. Eu vou mostrar só uma janela e acabou. Vou fazer isso. Então esse que é o problema. Esses ateus, esses novos ateus, eles fazem justamente isso. Eles vão mostrar só uma janela e vai ficar naquilo dali e sempre vai ser assim. Então se tiver aqui os textos falando que eles entravam na maioria dos casos aí na servidão por endividamento ou para subsistência, sobrevivência própria, no caso, né, para sobrevivência e não morrer de fome, não vai falar. Ele vai caçar qualquer introduzir de qualquer outra forma, mas não vai mostrar. Então, pense bem antes, entendeu, pessoal? Você que é ateu, observa bem a questão. Tem textos que são mais desafiadores, eu não estou negando eles para vocês. Eu ainda vou fazer um vídeo aqui falando sobre os textos desafiadores que existem na Bíblia. A gente vai fazer. Eu não estou passando pano aqui assim, eu vou falar só o que eu quero. Não vou falar só o que eu quero. Eu vou pegar todos os assuntos envolvidos com a escravidão dentro do Antigo Testamento. Talvez esse vai ser um dos canais que mais vai tratar sobre escravidão dentro da Bíblia que vocês vão ver. Entendeu? Então vou trazer muita coisa mesmo para a gente esmiuçar esse assunto de vez. Porque o ateu dizer que é a mesma coisa a escravidão que aconteceu aqui no Brasil, é a mesma que aconteceu dentro do Antigo Testamento, aí é simplesmente ignorar as demais janelas da casa, né? Então tem muita evidência aqui que a gente está mostrando do porquê que algumas pessoas serviam as outras dentro de Israel, no caso. Bom, quando comparamos o sistema de servos de Israel com, por exemplo, com o antigo Oriente Próximo, em geral o que temos é um arranjo bastante manso e, em muitos aspectos, muito atraente para israelitas empobrecidos. As leis do servo visavam beneficiar e proteger os pobres, isto é, aqueles com maior probabilidade de entrar no serviço contratado. Então, assim, tinham uma questão de leis, né, que visavam beneficiar e proteger os pobres. Isso é muito importante. Isso é muito importante no caso. Vamos continuar aqui. A servidão era voluntária. Então, esse aqui também é um detalhe que nenhum ateu fala, né, sobre isso daqui. Né? Dentro de Israel, a servidão era voluntária. Na maioria dos casos, dentro dos israelitas da nação de Israel. Uma pessoa que por qualquer motivo não tenha nenhuma terra, se vende. Ou seja, se a pessoa não tem uma casa, se ela não tem meios para ela subsistir, para ela sobreviver, se ela não tem dinheiro, como é que ela vai comer? O que ela vai fazer? Ela vai roubar? Entendeu? Então o que ela poderia fazer? Imagina você nessa situação, você não tem casa. Você não tem casa. Vamos imaginar que você não tem casa, você não tem dinheiro, você não tem nada. Tá na rua. Você tá com fome, o que você vai fazer? Lógico, já pedir comida, né? Mas tecnicamente você poderia pensar assim também, olha, eu vou pedir comida, mas eu vou tentar oferecer, eu não sei, pelo menos meu tempo, eu tenho meu tempo para oferecer. Então eu vou chegar ali no restaurante e vou falar, olha, me dá um prato de comida, moça, que eu vou lavar o banheiro, vou deixar o banheiro nos trinques. Eu vou fazer isso no caso. E aí a gente pode até fazer, vamos imaginar que você falasse isso, olha, eu posso até fazer uma coisa com vocês me dão uma refeição, ou 2 refeições, e eu todos os dias lavo o banheiro aqui para vocês, deixo o banheiro no grau, bem bonito. Então, assim, como se uma pessoa não tem casa, se ela não tem um teto,
Você vai falar para mim que isso é impossível? Não é impossível, porque quantas pessoas estão em dificuldade, empobrecidas dentro do nosso país e em outros países? Você acha que isso não acontecia antigamente? Acontecia também. Então é uma situação que ocorre em todas as gerações, no caso. Não é uma situação que ocorre especificamente, ocorreu só no Antigo Testamento. Não, a questão do empobrecimento de pessoas pobres, de pessoas em situações de rua, ela é evidente em qualquer país, praticamente, existe. Não é um problema que é ignorado, vamos dizer assim, não é um problema que é específico apenas de um local. Bom, a gente também pode fazer mais algumas observações interessantes. Alguém também pode vender um membro da família como um servo contratado na casa de outra pessoa para trabalhar até que uma dívida seja paga. Eu tinha dado um exemplo, imagina que seu pai, né, seus pais, no caso, fizeram reunião e falaram, a gente está devendo 5 mil reais. A gente tem 3 pessoas aqui dentro de casa, né? A gente já gastou com vocês não sei quanto com comida, com leite, com fralda que a gente deu, agora vocês estão com seus 18 anos. O que vocês vão fazer? Eu vou pedir para vocês revezar entre vocês 3 para ir trabalhar lá com fulano até pagar a minha dívida de 5 mil reais. Obviamente, vocês teriam que fazer isso, né? Porque é uma questão ali que vocês vão ajudar dentro do lar e isso daí não ia pagar nem o tanto que seus pais gastou com vocês a vida toda, até vocês ficarem com 18 anos. Porque se for colocar no bico da caneta o tanto que os nossos pais gastaram com a gente em caderno, roupa, livro, comida, enfim, se você tiver internet, jogos, desenhos, educação, leite, enfim, pão, café da manhã, janta, almoço, daria uma fortuna, você pode ter certeza disso, daria um valor bem interessante para se calcular. Então, assim, seria normal, entendeu? Isso ocorrer no sentido de um filho ir ali trabalhar para poder ajudar a questão financeira dentro do lar, né, da própria família, especificamente falando. Uma vez que uma pessoa foi libertada de suas obrigações de servo, ela tinha as condições de cidadania plena e ser livre. Olha só que diferença, outra diferença que os ateus não falam, né? Eu não sei de qual grau de ateu você é, se você é o ateu número 1, o nível 1, nível 2, nível 3. Se você é nível 1, você não sabe nem o que é o ateísmo, você não sabe nem para que o ateu nem a base do ateísmo, no caso, os principais pilares do ateísmo. Eu particularmente conheço muita gente que é ateu aqui na minha cidade, e aí eu pergunto pro cara, você é ateu? Ele fala, eu sou ateu. E aí eu pergunto pra ele, quais são os fundamentos do ateísmo? Ele não sabe. Me explica quem são seus fundadores, quais são suas principais premissas, seus questionamentos, quando que surgiu, quais são as ideias. Não sabe. A gente tem o número 2, que é aquele que tem um monte de dúvida e as dúvidas que ele tem são em textos mais difíceis e ele nunca teve uma explicação, vamos dizer assim, sensata, uma explicação uma explicação coerente, contextualizada do assunto, então por isso ele é ateu. E tem o ateu que ele sabe que a casa tem 1000 janelas e ele não vai abrir as 1000 janelas, vai te mostrar só uma só e vai achar que aquilo ali é tudo. E aí eu te pergunto, se um ateu ele sabe que a casa tem 1000 janelas e que em cada janela tem evidências muito importantes para esclarecer um assunto, você acha justo ele abrir apenas uma janela da casa? Seria justo? Hein? Me responde. Seria justo eu ignorar todas as outras janelas e mostrar só uma? É assim que a gente trabalha com as evidências, dessa forma? É só pegar e falar mal, nunca falar bem? Não tem, será que nenhuma dessas janelas, qual que é a probabilidade de porcentagem dessa janela mostrar as evidências em maior número, de maior quantidade? Será que não tem como fazer isso? Então é certo mostrar só uma janela, sendo que há evidências em todas as outras, são 1000, vou mostrar só uma?
Bom, eu vou deixar você mesmo pensar e responder sobre essa indagação que eu acabei de mencionar aqui. Continuando, a legislação do Antigo Testamento procurou prevenir a servidão voluntária por dívida. Então, assim, eles também procuraram desenvolver alguns mecanismos que pudessem, no caso, ajudar, né, a prevenir ali a questão da servidão voluntária. Ou seja, uma boa parte da legislação mosaica foi dada para proteger os pobres até mesmo do serviço temporário contratado. Lembre-se a diferença que a gente tem também aqui sobre a escravidão, no caso, a gente já falou sobre isso. Aqui, na maioria dos casos, pessoal, na maioria, gigantescamente falando, era uma servidão voluntária. A gente viu por que voluntária, por questões de dívidas, por questões de não morrer de fome e também, em caso se uma família tivesse uma dívida, ele acabava enviando um membro da família para trabalhar lá para que aquela dívida fosse resolvida no caso, né, trabalhar até que aquela dívida fosse quitada. E depois que essa dívida fosse quitada, a pessoa ela poderia seguir com a vida dela, com a liberdade dela, tranquilamente fazer o que ela tinha que fazer no caso. Bom, voltando aqui, então a gente tinha aquela questão da servidão de forma voluntária, por esses motivos que eu falei, o que é totalmente diferente das escravidões que foram praticadas aqui no Brasil, nos Estados Unidos e em muitas outras regiões, no caso. Então, não é o mesmo tipo de escravidão, né? Aqui a gente poderia nem falar escravidão, mas estou usando o mesmo termo para você entender, no caso, né? Que seria mais uma questão de um contrato de dívida, que a pessoa ela tem uma dívida, ela fez ali um termo de responsabilidade para algo que ela tinha feito. Já imaginou, né, se isso acontecesse no Brasil, você estava devendo 10 mil reais, a empresa fala assim, olha, você então vai me dar X tempo que você tem para poder pagar essa dívida sua aqui. Você vai produzir aqui na empresa, porém você não vai receber nada. Entendeu? Você vai trabalhar aqui até quitar essa dívida que você criou e não consegue pagar. Já imaginou que isso acontecesse? Pois é, isso ocorria era um mecanismo que era praticado dentro de Israel, no caso. Ah, Felipe, eu não gosto, acho que isso é errado. Veja, cada região, cada país, cada cultura, eles têm as suas próprias legislação, né? Por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo básico. Aqui no Brasil, quando se mata uma pessoa, na maioria dos casos, né, em homicídio, o que acontece? Quando um criminoso mata uma pessoa, se ele for pego, na maioria das vezes ele vai ser preso, vai ser conduzido, vai responder e tal, e todo aquele processo. Em alguns países, matar alguém é punido com a pena de morte, entende? Então, assim, cada país tem sua forma de lidar com determinadas situações, especificamente falando. Tem países que, se você for pego com uma quantidade de drogas considerável, você ganha a pena capital como punição. E isso é feito de maneira desavisada? Não. Imagina que você está aí, vamos dizer assim, desempregado, e aí você recebe uma oferta de 10 mil reais para levar um pacote para um determinado país, só que lá você já sabe, se pegar você com essa quantidade de coisas lá, você vai ser executado. E aí? Você vai ou você não vai? Olha, se você vai ou não, né, seria uma decisão sua, entende? Mas você já está indo sabendo, no caso, das responsabilidades. Então, assim, o que eu quero dizer com essas analogias que eu acabei de fazer? Os israelitas ali, eles vendiam de forma voluntária o tempo deles, já sabendo que eles teriam que prestar esse serviço por um período de tempo.
Então eles sabiam que eles trabalhariam, no caso, né, para honrar as dívidas, ou eles trabalhariam para ter ali em troca as refeições necessárias e aonde poder dormir e aonde poder ficar. Entendem? Eu até perguntei o que seria melhor no caso, morrer de fome ou trabalhar e ter onde dormir. Trabalhar para poder prestar serviço para alguém, você vai ter as refeições do dia, você vai ter onde morar, onde dormir ou morrer de fome. Você que faça essa escolha, qual delas seria melhor para você no caso. Qual você escolheria? Bom, continuando. Os pobres tiveram a oportunidade de colher as bordas dos campos ou colher frutos remanescentes nas árvores, depois que seus companheiros israelitas colheram a terra. Então, veja que também aqui é uma questão de ajudar, né, os pobres. Eles tinham a oportunidade de colher as bordas dos campos ou os frutos remanescentes das árvores, depois que já eram ali colhidos ali pelos seus companheiros israelitas. Então tinha-se meio que essa preocupação também de dar oportunidade para que eles não morressem de fome, né? Então tinha essa questão de utilizar algumas estratégias especificamente dentro da legislação para que favorecessem os pobres, para que eles pudessem ter as refeições e não morrerem de fome. Então veja que o cuidado também que é dado, né, aos mais enfraquecidos na parcela da sociedade. Ou seja, o objetivo final que a gente olhar, contextualizar o assunto, era o que? Era que não houvesse a pobreza. Então seria assim, o objetivo ideal era que não tivesse a pobreza. É óbvio, né? Deus ele não quer que as pessoas sejam pobres, sejam escravas. Ele não quer isso, mas inúmeros fatores podem ocorrer para alguém entrar nesse quadro, né? Então a gente tem, por exemplo, casos de sequestro, casos. Imagina você está saindo de casa, você é sequestrado. Você sai de casa achando que você vai ser sequestrado. Você sai de casa achando que você vai ser furtado, vai ser roubado, que alguém vai pegar seu celular. Não. Então, assim, isso era o tipo de escravidão que aconteceu aqui no Brasil. Então, pegavam-se, traziam essa mão de obra escrava de outra região, trazia para o Brasil, no caso. Aqui o contexto, no caso, é totalmente diferente. Eram feitos isso de formas voluntárias, no caso. Então, vamos fazer aqui uma análise, né? O objetivo final, sem pobreza. O objetivo final era sem pobreza, sem servidão. A gente consegue ver esse detalhe aqui em Deuteronômio, capítulo 15, do versículo de 1 a 18, no caso. Vamos fazer aqui uma leitura. No final, abre aspas, no final de cada 7 anos, você concederá uma remissão de dívidas. Esta é a forma de remissão. Todo credor liberará o que emprestou a seu próximo. Não o exigirá de seu próximo e de seu irmão, porque a remissão do Senhor foi proclamada. Você pode exigir de um estrangeiro o que costumava. Aqui um detalhe importante: o que costumava ser para transações comerciais, como veremos mais tarde. Isso aqui a gente vai analisar mais tarde, mas a sua mão liberará tudo o que estiver com seu irmão, no caso. No entanto, não haverá pobre entre vocês, pois o Senhor certamente os abençoará na terra que o Senhor, seu Deus, está dando a vocês por herança para possuir. Se apenas ouvirem obedientemente a voz do seu Deus, para observar atentamente todo este mandamento que hoje tenho ordenado. Primeiro a gente pega aqui alguns elementos importantes, né? Logo aqui em cima é falado que no final de cada 7 anos você concederá uma remissão de dívidas. Então veja, aqueles que trabalhavam no sentido de prestar um tempo de trabalho para que a dívida fosse paga, não era eternamente. Então tinha um período ali para que ele pudesse prestar o serviço dele no caso. Conseguem perceber isso? Ou seja,
é totalmente diferente do contexto do escravo, né? Porque se a gente olhar o escravo, por exemplo, igual foi a descrição do Frederic, quantos anos a tia dele ficou ali sofrendo naquela senzala, naquele local, sendo surrada, quantos anos o próprio Frederic ficou ali presenciando aquelas coisas desde que ele era criança. Então, assim, aqui tem um termo, uma legislação estabelecendo para que isso fosse feito de uma maneira muito mais organizada. Então, teria um período de tempo que a pessoa trabalharia para poder honrar a dívida que ela tinha, certo? Então, lembre-se, essas pessoas se voluntariavam para poder pagar as suas próprias dívidas que elas tinham, não tinham condições de pagar com dinheiro, no caso. Outro detalhe muito importante que Deus fala aqui, que no entanto não haverá pobre entre vocês. Ou seja, o ideal de Deus é que não houvesse pobres, pessoal. Mas o que leva alguém para a pobreza, enfim, são muitos e muitos e muitos fatores. Primeiro, a corrupção de uma nação, no caso. Então, se a gente pegar, por exemplo, a Argentina está com uma inflação atualmente em 2022 mais de 50%. Então, as coisas estão extremamente caras por lá, as pessoas não estão conseguindo, a moeda se desvalorizou, não está tendo foco mais, o país está endividado, no caso, os líderes não conseguem encontrar soluções e a corrupção está gritante. Então, as pessoas estão empobrecendo, as pessoas não conseguem deixar o país, não conseguem fugir, não conseguem empregos, porque as empresas foram embora e vão fazer o quê? Entenderam? Então veja que é uma situação que, em caso de própria corrupção do sistema de um país, acaba causando a pobreza também entre as pessoas. E a gente tem muito mais fatores, né? Tem os fatores pessoais de cada um. Às vezes a pessoa entra em depressão, às vezes a pessoa, enfim, acontece de entrar em vícios, em muitas outras coisas, faz um negócio que não dá certo, é enganado, enfim, tem muita coisa, né? Cada história é uma história. Então, se a gente for analisar a história de cada pessoa que se tornou pobre, e, enfim, tem muitas questões que a gente poderia analisar, mas não vou entrar aqui em todos esses detalhes, porque você já tem noção do porquê que alguém poderia se tornar pobre nos dias de hoje, né? Quais seriam as possibilidades. Dei apenas alguns exemplos aqui. Continuando. Pois o Senhor teu Deus te abençoará como te prometeu, e tu emprestarás a muitas nações, mas você não vai pedir emprestado. E você governará sobre muitas nações, mas elas não governarão sobre você. Se estiver convosco um pobre, um dos vossos irmãos, em alguma das vossas cidades da vossa terra, que o Senhor vosso Deus vos dá, não endureceis o vosso coração, nem tampareis a mão do vosso pobre irmão, mas você deve abrir livremente a sua mão para ele, e deve emprestar-lhe generosamente o suficiente para as suas necessidades e tudo o que ele precisar. Então veja como que era aqui a questão do tratamento, né? Uma questão, a gente está tratando aqui a primeira questão da escravidão dentro de Israel, primeiramente, obviamente explicando. Então, assim, Felipe, e as outras civilizações naquele período? Bom, aí já é outros 500, né? A gente está falando aqui da nação de Israel, dentro de Israel, do contexto de Israel, no caso, naquele período, naquele contexto. Então, assim, é óbvio que em outras nações daquele período, né, as coisas eram totalmente bem mais cruel, porque não tinha um Deus para dar orientações igual era dado aqui em Israel. Então, assim, pode ter certeza que seria muito mais difícil ser servo em uma outra nação pagã, com hábitos totalmente diferentes do que na nação de Israel, no caso. Então aqui fala sobre as questões de não endurecer o coração, né, não endurecer o vosso coração, não tampeis a mão ao vosso pobre, no caso, mas você deve abrir livremente. Veja sempre o cuidado que Deus tem com aquelas pessoas que são mais fracas, a população mais fraca
de uma sociedade, no caso, tem todo um cuidado, uma preocupação. Isso aqui é tão bonito, né? Esse cuidado que Deus tem, as orientações que foi dadas, no caso. E assim, isso daqui parece que não existe, né? Os ateus não olham isso daqui quando fazem as suas críticas, ou se parece que não sabem que os textos existem e continuam ficando apenas em uma janela mesmo da casa que tem 1000 janelas. E uns tem uns que nem a janela que abrir, no caso. E tem uns que falam que a casa nem existe, no caso, que é pior ainda. Esteja ciente de que não há pensamento vil em seu coração, dizendo: o sétimo ano, o ano da remissão está próximo, e os seus olhos são hostis para com seu irmão pobre, e você não lhe dá nada. Então ele pode clamar ao Senhor contra você, e isso será um pecado contra você. Você deve dar generosamente a ele, e seu coração não se entristecerá quando você der a ele, porque por isso o Senhor, seu Deus, o abençoará em todo o seu trabalho e em todos os seus empreendimentos, no caso. Então, assim, veja que o motivo, a forma que Deus incentiva para que isso fosse feito, né? E seus olhos são... Então Deus se preocupa, fala, olha, vocês não sejam hostis, né? Que os olhos não sejam hostis para com seu irmão pobre. Você não lhe dá nada, então ele pode clamar ao Senhor. Então, assim, veja, Deus está falando, olha, se você tratar ele de maneira hostil, de maneira cruel, com pensamentos de maldade contra ele, se ele orar a mim, você acha que eu vou... De que lado que eu vou ficar? Né? Deus está falando aqui, de que lado que eu vou ficar? Se esse pobre clamar a mim depois da injustiça que você fez com ele, você acha que eu vou ficar do lado de quem? É óbvio que Deus vai ficar sempre do lado daquela pessoa que foi prejudicada, no caso, né? E que tem o temor de Deus e está buscando a ajuda de Deus, no caso. Então, veja que Deus tem sempre um cuidado com essas pessoas. Filipe era o ideal. O ideal é que não existisse pobre, pessoal. A verdade é essa. Mas existem por vários fatores. Então, naquele contexto, naquela época, Deus já estava trabalhando para que pudesse a gente ver e perceber que tinham melhorias sendo feitas em prol tanto do pobre para aqueles também que se vendiam o seu tempo de trabalho para prestarem um serviço especificamente falando. E bora lá, vamos fazer aqui mais algumas observações importantes. Vamos continuar. Quando você o libertar, você não deve mandá-lo embora de mãos vazias. Olha aqui outra diferença bem interessante. A gente sabe que aqui no Brasil, um dos problemas que foi bem grave, né? Depois que a Lei Áurea ela foi estabelecida e que confirmou ali a liberação dos escravos, o que aconteceu? Os escravos daquele período simplesmente saíram com a mão atrás e a outra na frente. Simplesmente saíram com a mão abanando. Eles não tiveram, vocês podem até, não sei se vocês estudaram sobre isso na escola, mas a maioria simplesmente não tinha onde morar, não tinha recursos financeiros, no caso, e muito menos algum sustento, algum animal para que ele pudesse comer, para que ele pudesse vender, para que ele pudesse reproduzir. E veja que aqui o contexto bíblico, no caso, é totalmente diferente. Quando você o libertar, ou seja, a pessoa trabalhou ali o tempo que ela precisou, né? Os seus 6 anos, no caso, um exemplo. E quando fosse a questão de liberar ela, você liberar ela de mão vazia? Não, por quê? Porque senão a pessoa vai morrer, né? Trabalhou 6 anos ali, não vai ter algum recurso para se sustentar, aí também seria muita maldade, né, gente? Então, se a pessoa trabalhou 6 anos ali, gerando riqueza, gerando valor, aumentando ali o seu faturamento da sua empresa, por mais que ela estava pagando a dívida, mas é importante a gente também ter essa preocupação. Amarás o próximo como a ti mesmo, né? Jesus mesmo falou isso. Então, assim, olha só aqui, você não deve mandá-lo embora de mãos vazias. Olha só que diferença. Né? O fim da escravidão aqui no Brasil, os escravos saíram praticamente sem nada. E muitos ficaram morar em locais, foram expulsos, foram perseguidos,
para quem já leu aí sobre o assunto entende do que eu estou falando, liberalmente o fornecerás com teu rebanho, olha só, e com a tua eira, e com teu cuba de vinho, você deve dar a ele como o Senhor seu Deus o abençoou. Então vejo a preocupação que Deus dá, as orientações que Deus dá no caso. Lembra-te de que foste escravo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te resgatou, portanto te ordeno isso hoje. Veja, a gente tem toda uma orientação de Deus dada para o povo de Israel, porque o povo de Israel tinha sido escravo, eles sofreram, eles sabiam que ser escravo realmente era algo muito ruim, era algo que eles eram explorados, né? Enfim, chicoteados também, alguns ali apanhavam por algumas situações específicas. Por isso que Deus sempre falou para ele, olha, vocês tratem muito bem quem estiver entre vocês. Aqueles que forem pobres, aqueles que tiverem que prestar serviço por alguma questão de dívida, ou se venderem para se sustentarem, não morrerem de fome, você tem que cuidar dessas pessoas. Porque vocês já foram pobres, vocês já foram escravos. E melhor do que ninguém, vocês já passaram por isso, vocês sabem o que vocês têm que fazer. Porque vocês também passaram por essas situações. Então vocês não devem tratar as pessoas, né? Vocês não devem tratar elas assim como os egípcios fizeram, no caso, com vocês. Então, assim, a gente tem toda vamos dizer assim, um cuidado que Deus tem tão grande, que eu falo assim, por que não abre essas 1000 janelas, gente? É só isso que eu me pergunto. É tão difícil mostrar isso daqui, eu já estou mostrando aqui não sei quantas passagens falando sobre isso. Vai ter uma ou duas passagens que é mais difícil, assim, vamos dizer assim, vamos colocar assim, mais densa, que a gente pode estar trabalhando. Eu vou trabalhar também, não estou correndo o assunto. Vai ter sim, vai ter uma passagem que vai mais detalhada, a gente vai abordar isso. Mas veja, quantas passagens que temos aqui, e aí simplesmente eu devo rasgar todas essas passagens da Bíblia e tampar meus olhos e falar não existe essas passagens, não existe. Não existe Deuteronômio 15, de 1 a 18. Vou rasgar 18 páginas. Pois é, são 18 páginas aqui que eu estou rindo aqui, mas é preocupante. É muito preocupante. Eu fico muito mais preocupado quando tem um ateu que ele fala que a casa não existe e que a casa tem 1000 janelas, ele fala que não tem as 1000 janelas e ele não quer nem saber, né? Aí é muito complicado, pessoal. Esse tipo de ateu é um problema. Por quê? Porque mesmo tendo as evidências, ele não vai concordar, ele não quer saber. Imagine o seguinte, imagine um pai leve um filho no médico, e aí fala, olha doutor, meu filho ele está sentindo algumas dores, está reclamando que a perna dele está doendo, tem 10 anos de idade, essa criança. Então eu resolvi trazê-lo, não é costume, eu não acredito muito na medicina, mas a mãe dele insistiu muito e eu resolvi trazê-lo aqui. E aí eu quero que o senhor faça aí alguns exames, né? Pra gente saber o que está acontecendo, beleza. Vai lá, faz esses exames nessa criança, demora lá umas 5 horas, faz uma bateria de exame, e aí o médico volta com o relatório para ser entregue. Ele fala o seguinte, olha, o seu filho, ele tem poliomielite. Ele pode, se ele não iniciar o tratamento de maneira imediata, ele pode perder os movimentos das pernas. Ele vai ficar sem os movimentos das pernas, no caso. Eu recomendo, como médico, que você inicie, dê autorização para que se inicie rapidamente o tratamento dele, porque isso vai prevenir com que esse problema
avance e agrave ainda mais. Agora imagina o pai dessa criança respondendo para o médico agora, ele fala simplesmente isso: olha, doutor, eu sei que o senhor estudou muito, por muitos anos, mas mesmo assim eu nunca confiaria no seu relatório e no que você está me falando. Me desculpe, eu vou pegar o meu filho, eu vou embora com ele. Ele não vai fazer o tratamento. E uma coisa, eu não vou mais te procurar, entendeu? Você está apenas falando coisas sem sentido. Pois é. E aqui estamos eu e você, né? Eu estou aqui com um médico te passando um relatório, no caso, e com as evidências, e você é o pai da criança, ou a mãe da criança, você que está assistindo esse vídeo. Você que vai escolher se você quer fazer o tratamento da criança ou não, baseado com as evidências que eu estou te dando, entendeu? Estou te dando altas evidências, estou te mostrando, estou abrindo várias janelas para que você possa enxergar e você não fique preso em uma janela específica. E aqui estamos. Ora, quem vai decidir se vai fazer o tratamento da criança vai ser justamente você. Você vai decidir se essa criança ela vai receber esse tratamento ou não, né? Para que ela possa vir a ter, no caso, a sua liberdade de caminhar com suas próprias pernas, no caso. Então essa é uma responsabilidade que quem pode escolher é só você. E com essa ilustração, o que eu quero dizer? Que há pessoas que mesmo que a gente mostre as evidências e prove para ela, ela não aceita, ela ignora, ela vai fingir que essas evidências não existem. E há pessoas que pode falar, olha doutor, realmente, ele está muito estranho e eu quero que ele faça o tratamento sim, porque você me deu boas explicações e me provou que ele realmente tem esse problema. Eu quero sim iniciar esse tratamento o mais rápido possível, porque eu tenho evidências muito sérias que você me explicou aqui, que ele realmente vai perder os movimentos das pernas. Eu não quero que isso aconteça com ele. Inicie o tratamento dele, autorizo, vou assinar esse documento. Então, que tipo de pessoa você é? Que tipo de pai ou que tipo de mãe? Você é aquele que ignora as evidências, no caso, mesmo tendo elas, mesmo tendo as explicações e sendo mostrado? Qual tipo de pessoa que você é? Bom, isso é só você mesmo que pode estar respondendo a si mesmo na sua mente, no caso. Vamos continuar. Bom, se você apenas deu uma olhada no texto de Deuteronômio 15 e não entendeu o seu significado, volte realmente e leia, né? O objetivo revolucionário primordial expresso, no caso, neste texto é erradicalizar totalmente a servidão por dívida na terra, tanto que a gente tem a expressão não haverá pobres e, portanto, nenhuma servidão por dívida entre vocês, no caso, né? Então, assim, se não há pobres, não tem como alguém se vender para se tornarem, no caso, servos ali, para trabalhar, para que pudesse ter seu próprio sustento, né? Ter seu próprio mantimento, no caso. Sendo realista, porém Deus estava ciente de que existiriam condições inferiores e que a pobreza portanto, a servidão continuariam na terra. Mesmo assim, essa situação indesejável deveria ser combatida em vez de institucional, no caso, né? Ou seja, ignorar ela ou deixar ali, aproveitar que existem essas pessoas e explorar elas. Não, não é assim que a coisa era feita. É o que eu estou falando. Era o ideal de Deus, né? Gente, se Deus fosse escolher, Deus escolheria que houvesse pobres. Você acha que Deus ia escolher que houvesse pobres no mundo, que houvesse fome no mundo? Responde para mim. Obviamente que não.
Mas aí você fala, ah, Felipe, mas por que existe pobre no mundo então? Por que existe? Por que a gente passa fome? Gente, mais uma vez, há muitos fatores. Há muitos fatores. A corrupção no país vai empobrecer. Pega o exemplo da Argentina, pega o exemplo da África também. Dá uma pesquisada aí se você não sabe o que está acontecendo com a Argentina em 2022. Bora se atualizar. Dá uma pesquisada aí, dá uma estudada aí no Brasil Paralelo também, que está tratando sobre esse assunto. Pesquisa, vejam especialistas falando sobre o que está acontecendo com a Argentina e vocês vão saber por que muita gente está na pobreza. E também tem os fatores pessoais, né? Depressão, às vezes a pessoa vendeu tudo que ela tinha, vendeu tudo que tinha, foi para um outro país, acabou não dando certo. E às vezes acaba se tornando morador de rua lá, porque não tem condições de custear um aluguel ou algo assim. Então tem muitas coisas, né? Não vou saber o que aconteceu com a vida de cada pessoa que levou ela para essa situação, né? Não tenho esse poder. Aqui a gente está tratando assim, de maneira um assunto bem interessante, obviamente, mas não é o ideal para parte de Deus, não é o ideal que houvesse, mas tem, tanto que tem que existe nos nossos dias, né? Então se a gente quer fazer a nossa parte, façamos a nossa parte. Quantas pessoas você já alimentou? Você que é ateu, que não é ateu, não importa. Você é cristão. Quantas pessoas, quantas refeições você já deu para alguém? Ou quantas cestas básicas você pode contribuir? Ah, Felipe, eu não trabalho, eu não tenho condições financeiras de ajudar alguém com alimento. Beleza, mas você tem seu tempo. O que você tem de habilidade que pode ser utilizado para ajudar alguém, a melhorar a vida de alguém? Você tem roupas que podem ser doadas, você pode conseguir roupas, você pode fazer um grupo para ajudar as pessoas, enfim, sempre tem uma forma, mesmo se você não tiver dinheiro, você consegue alguma forma de ajudar realmente os necessitados e os empobrecidos da sociedade. O problema da economia, né, muitas das vezes a corrupção é um problema muito sério, pessoal. E isso implementado causa assim, uma pobreza gigantesca dentro do país. Porque se há um país que ele é corrupto e que o dinheiro não é distribuído para os devidos locais, para, vamos dizer assim, incentivar as pessoas a abrir empresas, a melhorar a educação, a saúde, a segurança, o direito a ter a sociedade, no sentido de ter uma porção de terra para que ela possa plantar, para que ela possa também criar uma empresa ou algo assim. Se um país é corrupto, qual empresa vai querer ficar no país corrupto? Me fala. Essas grandes empresas, você acha, você que está me ouvindo aqui, você é um empresário, você tem um negócio muito bom, você abriria uma empresa na Argentina, na situação que a Argentina está? Me responde. É óbvio que não. Só que como as empresas elas saem desses países pobres, o que vai aumentar? O número de desempregados, se aumenta o número de desempregados, aumenta consequentemente, no caso, a fome. Porque se as pessoas estão acabando com recursos, como que elas irão comer? Como que elas irão fazer isso? Como que elas vão comprar se elas não têm dinheiro? Aí é culpa de Deus? Me responde, né? Porque também tudo ateu joga na conta de Deus. Não, é culpa de Deus. Se existe pobre, é culpa de Deus. Morreu alguém, é culpa de Deus. O ideal de Deus é que não morresse ninguém, né? Primeiramente. Porque ele não criou as pessoas para que elas fossem mortas, no caso. Mas, vem aqui o porém, mas, né? Então, assim, a gente entende que há fatores que um líder pode tomar que pode prejudicar um país inteiro. Vamos exemplificar aqui e explicar de uma maneira mais simples. Imagina que você tem uma família, você casou, tem uma família, você é homem ou mulher, você casou, tem uma família. Imagina que nessa família tem você, o casal, no caso, né, você e sua esposa, ou vice-versa, e dois filhos. Agora imagine que um de vocês, né,
a pessoa que é responsável por manter ali a casa, né? Por fazer a feira, tal, por pagar a energia, a conta de água, a internet. Ora, vamos imaginar que seja o homem, no caso aqui, né? Normalmente sempre é o homem, seja o homem. Imagine então que nessa situação você acabe recebendo seu salário e aí você acabou tendo um problema muito sério, você acabou se enfiando na bebida. E aí todo o dinheiro que você recebe no mês, né, em determinada data, dia 5, dia 10, você pega esse dinheiro, em vez de você levar esse dinheiro para casa para poder pagar as dívidas, para poder fazer uma feira, você simplesmente vai para um bar e enche a sua casa de bebida. Bom, e aí o que vai acontecer dentro da sua casa você fazendo isso todos os meses? Suas contas aumentando, né? Finalmente quem bebe, eu falo isso porque eu tenho parentes, eu tive parentes que passaram por esse processo. Quem bebe acaba acumulando muitas dívidas em bares, no caso, porque ele acaba ficando tanto viciado que ele vai pegando bebida, vai bebendo, e quando vai ver a conta está um absurdo. Está um absurdo de alta no caso. Agora imagine isso daí, a pessoa fazendo, você fazendo isso todos os meses. A culpa é de Deus? Não. Era o ideal de Deus que faltasse comida para sua casa? Não era o ideal de Deus que faltasse comida para sua casa. Mas vai faltar comida? Vai. Por quê? Por causa da sua irresponsabilidade. As coisas funcionam assim. Esse é o jogo das situações. Olha, eu sou casado. Se eu não der o meu tempo aqui de trabalho e não criar um serviço de bem de valor para poder ajudar e resolver problemas de outras pessoas, como que eu vou ser pago por isso? Como que eu vou comer? Como que eu vou sobreviver? Como que eu vou ajudar aqui a minha esposa? Como que ela vai me ajudar? Então, assim, colocar tudo na conta de Deus também, né? Exagero, né? Me desculpe você é ateu, mas não tem nem sentido. Então, assim, tem muitas coisas que acontecem que não dá pra botar na conta de Deus não, meu amigo. Aí já é muita birra, já é muita coisa no caso. Então, assim, a gente sejamos realistas, né, com a realidade. Muitos dos nossos problemas a gente tem justamente pela má gestão que a gente faz dos recursos que passam nas nossas mãos e das escolhas que a gente fazemos. Então tem muita gente que tem problema de saúde porque se alimentam mal, não praticam exercício e querem que o corpo fique uma máquina, querem que o corpo funcione de maneira assim extraordinariamente incrível, igual o Rambo. A pessoa tem uma vida totalmente prejudicial, com a alimentação prejudicial, e ela quer que o corpo dela fique igual o Rambo lá do filme, quer fazer tudo e acha que vai ficar assim pro resto da vida. Não vai. Se você tiver uma má alimentação, se você não cuidar do seu corpo, seu tempo de vida vai encurtar praticamente. Pode pegar alguma doença, você vai ter que gastar com mais remédios, enfim. Vai ter N fatores que vai prejudicar. A culpa é de Deus? Não, a culpa não é de Deus. Quem é que escolhe comer essa comida? É você. É eu que escolho comer a comida. Você que escolhe qual comida você quer comer. Enfim, então tem muitos fatores que a gente pode estar analisando, mas voltando aqui no texto, a gente sabe que não é o ideal, né, que houvesse pobres nessas situações, mas tinha em Israel. E tinha, porém, tem uma explicação muito importante, que era por endividamento, ou para que não morresse de fome no caso, ou por dívida de algum familiar que tinha, ele mandava alguém para que aquela dívida pudesse ser resolvida. Em consonância com este espírito de erradicar a pobreza ou a servidão, a libertação de um servo deveria ser acompanhada de provisões e generosa em um espírito gracioso. O Senhor não deveria ter pensamentos perversos para com seu servo. Em vez disso, ele deveria generosamente carregá-lo com provisões. Então imagina, eu sou ali, vamos supor, o patrão, né, daquela serva que está me servindo,
E aí deu tempo de eu liberar ele, eu simplesmente fecho a mão. Eu falo, rapaz, esse cara me devia, trabalhou aqui, ainda tenho que dar alguma coisa pra ele. Não, não vou fazer isso não. Ele que se vire sozinho. Ele que vai caçar agora os meios dele de sobreviver. Eu não tenho mais nada com ele. Porque ele me pagou, mas também não quero ajudar ele mais nada. Era isso que o texto fazia? Não. Era isso que era a orientação? Não, não era isso. Ah, Felipe, se alguém fez? Bom, se alguém fez já sabendo que não era para ser feito assim. Né? Então a mesma explicação de você ou eu tentar ir para um país que lá tem pena capital se pegar uma quantidade de drogas, a gente já vai ir sabendo, né? Então assim, é bem tranquilo a gente perceber um detalhe. A razão que motivou essa bondade, boa vontade, foi que você era um escravo na terra do Egito e o Senhor seu Deus o redimiu. Portanto, eu te ordeno isso hoje, né? Então, assim, veja que tem toda aquela questão que eu tinha explicado antes, né? Por Israel ter sido escravo no Egito, Deus tinha falado para eles: olha, vocês tratem muito bem aqueles que forem pobres de vocês, aqueles que se tornaram servos de vocês, por os motivos que a gente já estamos estudando aqui no caso. Então, assim, Israel deveria se esforçar para atingir esse objetivo. Então, não foi uma coisa que Deus deixou de lado, não foi uma coisa que Deus fez no sentido que eu falo assim, Deus não ignorou que eles tinham pobres, que eles tinham servos. Então, assim, Deus procurou um mecanismo de ajudar dentro do contexto que ocorreu no caso, né, naquele período. Então, continuando aqui, o Código Legal de Israel colocou a questão em destaque, por exemplo, em Êxodo 21. Pela primeira vez no Antigo Oriente Próximo, a legislação exigia tratar os empregados como pessoas e não como propriedade no caso, o que é totalmente diferente do primeiro ponto que a gente está observando sobre o Frederic, no caso. Que lá eles eram tratados assim como propriedade, como objeto. Então o patrão deles tinha domínio sobre tudo. Só que na Bíblia é totalmente diferente a situação, no caso. Ou seja, pela primeira vez a gente está vendo, no caso, na legislação de Israel exigia tratar os empregados, os servos, como pessoas, tratar como pessoas, dar moradia para eles, dar refeições, quando terminar o tempo da dívida, fornecer os provimentos para essas pessoas, dar algumas coisas para elas, para que elas possam se reerguer e recomeçar a vida. Olha só as diferenças que estamos encontrando. Por que isso não é falado, né? Por que isso é assim, a gente não ouve os ateus falando sobre isso? Por que, pessoal? Então, assim, o que eu estou fazendo aqui? Estou abrindo as janelas, né? Estou abrindo a janela, estou te mostrando. Se você que vai escolher se a casa existe ou não, então aí fica no seu critério. E as evidências, obviamente. Bom, estamos aqui em Jó também, 31, versículo 13 a 15. Fala o seguinte: revela claramente a humanidade inescapável e, portanto, igualdade do Senhor e servo. Se eu neguei, não cabe aqui, né, Jó falando, se eu neguei justiça aos meus servos e servas, quando eles tinham uma queixa contra mim, o que farei quando Deus confrontar eu? Tipo assim, imagina o seguinte: se eu neguei justiça a meus servos e servas quando eles tinham uma queixa contra mim, olha só, imagina o seguinte: a pessoa tem uma queixa contra você. Você tem condições de pagar o salário dos seus funcionários, mas você fala assim: eu vou ficar com o dinheiro deles, eu não vou pagar. Pra quê? Não, ele trabalha pra mim, ele vai trabalhando, vai querer receber, né? Eu falo que ele trabalha mais um tempo, e aí eu prejudico eles. Pois é. Imagina agora, essas pessoas orando a Deus. Imagina que Deus fosse responder as orações delas de maneira imediata. Vou orar aqui e vou dar uma resposta. Pois é. De que lado Deus ficaria numa situação dessa? De que lado o juiz fica quando
ela é uma empresa processada enfim, não está pagando ali os funcionários, no caso. O dinheiro é desviado para um outro recurso. Você já sabe a resposta também, eu também já sei. O que vou responder quando for chamado à conta? Aquele que me fez no ventre não nos fez, não nos formou mesmo em nossas mães. Ou seja, aqui o texto é tão objetivo e claro que mostra que tanto o servo quanto o patrão, eles deveriam um tratar o outro com respeito e com temor de Deus, porque ambos foram gerados, né, na barriga da mulher, no caso, ambos temem o mesmo Deus, servem o mesmo Deus, e isso é muito importante. Esse respeito ele tinha que ser dado, esse amor ao próximo, tratar amarás o próximo como a ti mesmo. Então isso era praticado. Não era porque alguém estava trabalhando para que a dívida fosse paga que ele tinha que ser tratado igual aconteceu com a tia do Frederico, no caso, que era amarrada e espancada e surrada e sangrava, ela gritava e não podia, e mesmo assim não tinha compaixão. Ela não tinha ali o perdão, né? A misericórdia do patrão dela, não tinha isso. Aqui o contexto é totalmente oposto e diferente. Então, pessoal, para finalizar, o que a gente encontra? Temos na Bíblia os primeiros apelos na literatura mundial para tratar os escravos, servos, como seres humanos, para seu próprio bem e não apenas no interesse de seus senhores, no caso. Então, esse vídeo ele é mais extenso, mas o assunto ele necessita que realmente o vídeo seja um pouco maior. Se você chegou até aqui, até nessa parte, muito obrigado, tá bom? Que você que tinha dúvidas sobre esse assunto possa rever as ideias que você tinha, o que você acreditava. Tome muito cuidado com o que você anda recebendo de informações de ateus. Imagine o exemplo da casa que eu dei, quantas janelas estão sendo abertas. Imagine o exemplo do médico, né? Ele vai aceitar, o pai vai aceitar as evidências do médico ou vai ignorar provas que o médico apresentou. Então, assim, se você é novo por aqui, se inscreva, tá certo? Aqui no canal. Que Deus possa abençoar a sua vida, seu trabalho, sua família. E vejo você no próximo vídeo. Valeu, um forte abraço.